Olá, tudo bem? Estamos aqui no nosso programa Um Fato, Duas Visões, como sempre, acompanhada da minha querida amiga Neide Nofs. Tudo bom, Neide? Neide, que é do programa de pós-graduação e currículo, e que está comigo desde o começo. Quer dizer, eu estou com ela, porque foi ela que começou. Bem-vindo a todos, estamos juntos, mais um programa, sempre com uma convidada muito importante que a Márcia vai apresentar. A nossa convidada de hoje é professora da Faculdade de Medicina da PUC São Paulo, em Sorocaba, é coordenadora do setor de pneumologia e hoje vamos falar sobre cigarros eletrônicos e outros dispositivos. Tudo bom, Marta? Tudo bem, tudo certo. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada por gentilmente aceitar nosso convite. Marta, acho que os dispositivos e o cigarro eletrônico, ele foi vendido um pouco como uma forma de parar de fumar ou de diminuir os riscos do tabagismo. O que você tem para falar para a gente sobre isso? Então, é exatamente isso mesmo, né? Os cigarros eletrônicos, eles surgiram inicialmente como uma tentativa de ajudar as pessoas a pararem de fumar, né? E foi muito difundido, sobretudo no Reino Unido. E isso chegou que o pessoal do setor de saúde que mexe com tabagismo, cessação ao tabagismo do Ministério da Saúde lá do Reino Unido, começou a usar apenas dispositivo eletrônico para ajudar as pessoas a pararem de fumar e eles observaram muita redução de danos, quer dizer, diminuição do consumo da quantidade de cigarros, mas não a cessação completa, que é o objetivo dos programas de cessação ao tabagismo. E, paralelo a isso, houve uma questão muito importante que até acabou de ser colocada numa revista científica, que é o The Lancet, muito importante, falando sobre o aumento do consumo de cigarros eletrônicos e maior exposição à nicotina, em torno de 52% de aumento da frequência de uso em adolescentes lá no Reino Unido, no primeiro semestre de 2022, o que levou essas entidades públicas, né, a realmente se preocupar e fazer um novo relatório sobre medidas de cessação ao tabagismo. Quer dizer, de verdade, a questão que mais nos preocupa hoje é que se havia um certo ganho em termos do uso desses dispositivos, ele passou a ser um complicador para os jovens, para os adolescentes. É isso que você estava falando para a gente? É exatamente isso, porque o que preocupa muito é que por trás talvez, de todas essas políticas, né, possa haver até uma interferência da indústria do tabaco que mexe que movimenta o mercado bilionário no mundo todo, né? Então, como, por exemplo, os Estados Unidos teve uma política muito importante de redução do consumo de tabaco, o Brasil veio na cola, quando assinou a Convenção Quadros, teve medidas não só políticas, mas medidas de contenção do consumo, aumentou o preço do cigarro, colocou grupos com programas de tabagismo nas unidades básicas de saúde. Nós tivemos aqui no Brasil uma redução importante com essas medidas do consumo do tabaco, sendo que um estudo Vigitel, que foi publicado há pouco tempo, em 2021, a gente tem 9,1% da população geral do país aqui no Brasil que consome tabaco, quando na década de 80 isso chegou até a 40%, então nós tivemos uma redução muito importante. Com isso, o que aconteceu com o mercado? O mercado e os ganhos com o consumo de tabaco, do ponto de vista financeiro, eles foram reduzidos para as indústrias do tabaco. E isso, com certeza, teve alguma implicação de você dar uma cara nova, um investimento novo, o que são esses novos dispositivos para fumar, que já estamos na 4ª geração, né? Eles são de todos os tipos, né?
eles são tecnológicos, eles têm flavorizantes, e eles têm um apelo muito grande para o jovem. Então, com certeza, já tinha algum plano anterior de lançar nicotina de novo, né, para a população e, posteriormente, o mercado ser aquecido novamente. Marta, a gente ouve, né? A gente sabe do malefício que é essa questão do tabagismo, certo? É um malefício. Eu tenho aqui meu marido que fuma e é difícil parar de fumar. Mas, de qualquer forma, eu vejo também que no mercado, independente da saúde, existe uma coisa, um ponto, que é o aumento da economia para o comércio dos cigarros. Nunca o comércio dos cigarros ficou tão facilitado para a população. É um problema de saúde, articulado num problema da economia. Como você vê isso? Segura a venda, aumenta a venda, muda o dispositivo, mas o problema permanece. Como você vê isto? Como lidar com isso? Então, olha, para lidar com isso, eu acho que precisa disso que nós estamos fazendo aqui. Precisa debate. Porque a hora que você vai debater essas questões, você vai pensar saídas que possam facilitar o objetivo que a gente quer, na verdade, né? Eu acho que o que a gente precisa, em termos de política de saúde, é reduzir a frequência do consumo do tabaco para diminuir as doenças que estão muito relacionadas à mortalidade e sofrimento, como a gente tem que diminuir o início do tabagismo para os adolescentes. Então, eu acho que medidas nesse sentido de orientação e de fazer leis que propiciem, né, a informação e a divulgação e talvez nesse momento nós temos a proibição da Anvisa para os cigarros eletrônicos, mas o debate ele tem que ser jogado na população, ele não deve ser só proibido. Eu acho que proibir nesse momento é porque a gente não tem debate, a gente não tem nenhuma base científica que apoie o uso do cigarro eletrônico, tanto para cessação. E a gente está tendo muitos danos para os adolescentes. Então, eu acho que medidas que venham da Aliança do Combate do Tabaco, que sejam discutidas a nível do Ministério da Saúde, eu acho que políticas públicas de contenção e orientação sobre isso são importantes. Marta, a gente sabe que parte da aderência ao tabagismo tem a ver com ritual, né? Um ritual de fumar. Eu mesma, muitas vezes, utilizei deste ritual. Eu conto que, quando eu comecei a dar aula, eu tinha mais medo dos alunos do que qualquer coisa. Então, às vezes, quando o aluno fazia algum comentário que eu meio me perdia, eu abria a bolsa bem devagarinho, pegava um cigarro. Naquela época se fumava na sala de aula, acendia o cigarro, e aí eu tinha tempo de me reorganizar, né? Então, ele é um ritual. Ele é um ritual. Quando eu estou nervosa, eu tenho alguma coisa na mão. Algumas pessoas, até para parar de fumar, elas ficam com o cigarro apagado na mão, né? Então, acho que tem essa questão do ritual que com o adolescente vai se estabelecendo. Mas, para além disso, esses cigarros eletrônicos, o narguilé, eles fazem mal à saúde ou eles são inofensivos do ponto de vista da saúde, mas preocupantes do ponto de vista do criar o hábito, de criar o ritual? Então, olha, quanto ao primeiro fato da dependência, que eu acho importante esclarecer isso que você testemunhou é muito válido, é importantíssimo, porque o fumar, ele está relacionado com a dependência física, que é a nicotina, que em 15 segundos chega no cérebro e vai liberar dopamina e vai dar o prazer. Mas, por outro lado, está relacionado com todo o ritual, envolve todo um costume do seu dia a dia, onde o cigarro está colocado. Então, vai ter que transformar isso, né? Parar de fumar tem que transformar, não é só diminuir a nicotina do cérebro.
E essa parte psicológica também é outro tripé que a gente trabalha na cessação do tabagismo, que é a gente achar que cigarro acalma, quando, pelo contrário, cada hora que você fuma, você fica mais ansioso. Então, são crenças que você, como droga dito, porque cigarro, a nicotina, ela promove drogadição, ela faz você acreditar em tudo isso e fica difícil de desgrudar do cigarro. Quanto ao narguilé, o problema do narguilé, ele é diferente do cigarro eletrônico, dos outros dispositivos para fumar, tá? O narguilé, na verdade, você tem um carvãozinho que você vai vaporizar diretamente o tabaco, geralmente flavorizado, e é uma concentração de tabaco muito grande. E os malefícios são iguaizinhos, praticamente, do cigarro que você, a hora que acende e traga e fuma, vai ter combustão, tá? E essa combustão vai liberar alcatrão, que é a substância tem mais de 40 substâncias cancerígenas, vai liberar substâncias inflamatórias que vão aumentar o estresse oxidativo, vão fazer uma lesão direta inflamatória na via aérea, fora o que vão alterar a circulação. E uma rodada de narguilé equivale a 100 cigarros fumados. Então, é uma quantidade de tabaco e de nicotina extremamente grande. Então, ele não é nem um pouco inofensivo. Quanto aos dispositivos para fumar, essa combustão não existe a hora que queima, porque eles têm, na verdade, um vaporizador, junto eles têm um líquido, que é um cartucho, e tem um LED que faz vaporizar esse cartucho. E nesse cartucho, um dos grandes problemas é que sabe-se lá exatamente o que tem. Achamos que tem uns que têm nicotina, outros não têm nicotina, e eles têm propileno glicol, e a nicotina, ela é numa base ácida. Essa base ácida, ela lesa bastante a via aérea quando é inalado. E existe uma tragada mais profunda, que é feita na hora que você vai acionar o LED para promover, né, o vapor que você vai inalar naquele ato de usar o cigarro eletrônico, ou os vapes, ou os Juuls, tem vários nomes no mercado, já tem 4 gerações de dispositivos, os iniciais eles eram descartáveis, agora eles são recarregáveis, tem baterias que mudam, tem os próprios cartuchos têm composições muito variadas, com sabores diferentes, né? A diferença é que a gente não vai ter monóxido de carbono nos cigarros eletrônicos. E no cigarro e no narguilé também eu tenho monóxido de carbono que diminui a oxigenação do sangue. Porém, essa substância que vaporiza, ela não é tão inócua de substâncias cancerígenas, porque tem níquel, tem uma série de metais pesados que podem ter a ver com substâncias cancerígenas. A gente ainda está estudando, tem muitos estudos correndo para entender se isso é tão inócuo quanto foi colocado inicialmente, tá? Então, até para quem está do lado, já tem estudos mostrando que não é inócuo, tá? Então, Marta, eu tenho uma outra dúvida, que é a seguinte: as pessoas que fumam imaginam que elas vão, eu vou fumar longe, não quero ficar perto, mas eu, por exemplo, sou não fumante. E aí tem uma sensibilidade, eu sinto o odor, alguém está fumando, a fumaça. Isso também afeta o meu organismo, embora seja não fumante? Como é? A parceria com o fumante, como que é isso? Então, essa é a questão do fumante passivo, né? O fumante passivo, na verdade, geralmente, para desenvolver doenças, ele tem que estar coabitando o mesmo ambiente, uma casa, e tem que ter um contato muito próximo, né, com a pessoa que fuma. Porque a fumaça do tabaco, que ela é exalada, ela tem a chance, né,
a probabilidade de fazer com que essa pessoa que está sentindo essa fumaça do lado, que seja o fumante passivo, desenvolva tanto doença nas vias aéreas, como bronquite crônica, enfisema, como aumenta riscos de câncer, né? E o fumante passivo é muito bem exemplificado pelas crianças, filhas de mães fumantes ou de mães que fumaram durante a gestação, que eles têm maior risco de desenvolver doença de via aérea, no caso, a asma. Então, se você respirar sempre a fumaça de uma forma periódica, né, e muito frequente, você vai correr o risco de desenvolver doenças tabaco associadas, sim. Difícil, né? Porque o cigarro se torna, como a gente chama, um vício, né? E a questão é como eu posso me desvencilhar de um vício, né? E aí vem toda a área psicológica da pessoa. Fumar me dá prazer, fumar é uma companhia, né? E aí nós temos que lidar psicologicamente, simultaneamente com a saúde. Existe algum tratamento que a gente possa oferecer ao fumante viciado? Então, existe, tá? Hoje a gente entende o tabagismo como uma doença mental, que tem a ver com drogadição, tá? Então, por que uma drogadição? Porque ela gruda na pessoa do ponto de vista físico, que é no receptor, do ponto de vista do hábito do dia a dia, mas a gente não gosta de falar que é hábito, né? Porque é dependência, mas é do cotidiano, né? Na rotina do dia a dia. E outra coisa é a dependência psicológica, que ela é muito forte, porque ela faz você acreditar que o cigarro acalma. Realmente acalma, porque libera inicialmente alguma coisa que dá prazer, que é a dopamina, mas em seguida ele ativa um gatilho de ansiedade. Então, ele dá tiro para dois lados, né? E a gente pode ajudar, sim, as pessoas que querem parar de fumar. E à medida que qualquer pessoa aconselha a outra que cigarro faz mal, e dentro do problema, talvez, que ela esteja passando naquele momento, parar de fumar seja uma saída muito importante para o tratamento, isso vai fazer com que a pessoa repense se ela quer ou não parar de fumar. Então, se um médico faz isso, se um enfermeiro faz isso, se um psicólogo faz isso, se um amigo faz isso, eu acho que vai transformando a cabeça da pessoa de uma pessoa que não pensa em parar de fumar e talvez uma pessoa que vá querer parar de fumar. Se ela quiser parar de fumar, a gente pode ajudar. Dentro do SUS existe um programa que chama Programa de Cessação ao Tabagismo, que é ligado ao Cratódio, aqui em São Paulo, e nós temos unidades básicas de saúde no interior, no própria capital, com pessoas treinadas que podem fazer tanto a terapia cognitivo-comportamental, que ela é feita inicialmente semanalmente, depois a cada 15 dias, depois uma vez por mês, e a gente acompanha o paciente por um ano, tá? Com psicólogos, e a gente faz um tratamento muito legal de terapia cognitivo-comportamental. Eu tenho uma experiência muito grande com isso, acredito na terapia, e a gente junta o remédio. Então tem que ser terapia e remédio, não pode ser só eu vou tomar um remedinho vai me ajudar. Não é isso. Isso não é. É uma curiosidade. Você acha que, assim, se durante esse tratamento, com a terapia, com o remédio, ele utiliza o recurso do cigarro eletrônico, isso atrapalha, dificulta poder parar de fumar? Então, olha, os estudos que têm tentado usar o cigarro eletrônico como terapia de reposição à nicotina, né? Porque o que a gente tem atualmente são os adesivos, as pastilhas, os chicletes, né? Tem os nasais nos Estados Unidos e foi lançado o cigarro eletrônico, que foi largamente usado no Reino Unido, do ponto de vista de oferecer nicotina sem o monóxido de carbono, né? E sem tantas substâncias, né, como o próprio cigarro, né? Então, seria uma terapia de reposição de nicotina. Mas, como você não trabalha no cigarro eletrônico, nessa parte do comportamento, né, e você ainda tem nicotina lá, e a gente tem dúvida se o paciente vai usar a dose de nicotina orientada,
eu acho que fica muito complicado. E não sou eu que falo, acabou de ter uma revisão da Cochrane, que é uma importante divulgador de ciência na nossa área médica, que mostra que as evidências, elas não são muito boas, elas não são robustas, tá? Existe uma moderada evidência que o cigarro eletrônico possa ser uma terapia de reposição à nicotina, junto com terapia cognitivo-comportamental. Isso vai muito da experiência de cada país, né? Se você vai, eu já fui muito em congresso internacional e a gente vê que só o Reino Unido que fala a favor disso, né? Os outros países, eles não têm essa experiência e eles não aprovam isso. A maioria de outros países, tá? No Brasil, ela tem sido muito difundida, o uso desse recurso, o uso desse cigarro? Não, aqui a Sociedade Brasileira de Pneumologia, Aliança do Combate ao Tabaco, a gente ainda não está convencido que é uma ferramenta de reposição à nicotina útil na cessação ao tabagismo. Faltam mais evidências, faltam mais estudos. Eu ainda fiquei grudada na história dos adolescentes, que acho que um pouco a gente te interrompeu. Você estava dizendo que haviam estudos na Inglaterra a respeito do uso desses cigarros eletrônicos pelos jovens. Eu entendi direito ou me atrapalhei, no sentido de que esse uso dos cigarros eletrônicos pelos pré-adolescentes, pelos adolescentes, tem levado esses adolescentes, ao contrário, a fumar mais e a usar também o cigarro normal? Ou eu me equivoquei? Não, é isso mesmo. A questão é o seguinte, né? O adolescente que não fumava, ele começa a fumar porque ele vê nesses novos dispositivos tecnológicos um atrativo, né? Porque ele tem ele parece uma balinha, tem alguns que parecem uma bala. Então, o adolescente fica, ele é para realmente mobilizar o adolescente em direção à nicotina, né? E então, quando a gente tinha aí uma prevalência de adolescentes fumando muito pouco aí anteriormente, agora a gente está tendo uma exposição e frequência de utilização desses dispositivos com tabaco, na verdade, a nicotina de roupa nova, que está fazendo o adolescente iniciar o tabagismo. Né? E não há nenhuma lei que proíba a venda desses artefatos para adolescentes? Aqui no Brasil, desde 2009, existe essa lei. Ela foi repensada agora, foi debatida junto à Anvisa, e foi em julho agora desse ano, a gente optou, né, a Anvisa optou por manter a proibição e fazer mais debates, fazer mais estudos que justifiquem a gente poder usar de alguma forma, porque o que todo mundo está vendo no mundo, e a Organização Mundial da Saúde concorda com isso, é realmente um aumento do consumo de tabaco entre adolescentes, e fica-se na dúvida, né, se não é uma estratégia de marketing aí para que as pessoas comecem a fumar. A nicotina ácida desses dispositivos novos, ela tem uma chance, né, uma probabilidade muito maior de provocar drogadição, né? Então, são coisas muito importantes. E a nicotina, por si só, ela tem uma capacidade de promover drogadição extremamente elevada. Eu já trabalhei muito na tuberculose, onde pacientes, eles bebiam muito, eles tinham problemas com etilismo, e etilismo e tabagismo são as duas drogas mais usadas, né? Elas são listas, mas elas são mais usadas. Eles paravam de fumar no decorrer do tratamento, eles paravam de beber no decorrer do tratamento da tuberculose, mas era muito difícil parar de fumar. Então, a nicotina... Interessante você só retomar o que você falou, se não é uma questão, às vezes, de marketing. Eu vejo, por exemplo, bebida. Então, tem toda a bebida, festa, alegria, todo associado a
essa cena, e aí fala assim, beba com moderação. Né? O cigarro mata, mas a venda do cigarro está disponível. Né? Então, eu vejo que é uma questão de marketing, não é só da saúde, é uma questão também da economia complicadíssima, que também teria que mexer nisso nas políticas públicas. Exato, é isso mesmo. Tem que ter políticas voltadas para vigilância, né? Não adianta você proibir, mas você chega lá sei lá, no iFood, não sei, aperta um botãozinho lá, chega um cigarro eletrônico na tua casa, a mãe vai ver, acha o adolescente um monte de, parece uma balinha, e lá é cigarro eletrônico, né? Então... a gente vai andando para o nosso final do trabalho, e eu sempre gosto de perguntar, tem alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não perguntou e que você acha importante? Eu gostaria de deixar uma mensagem aqui que, assim, é muito... Eu vi um debate agora no Congresso Brasileiro de Pneumologia e a gente fica muito preocupado com a indústria do tabaco fazendo lobby, subsidiando pesquisa para liberar de novo a nicotina numa roupa nova. Eu acho que isso preocupa muito nós como trabalhadores da saúde, né, com a população em geral e o adoecimento a longo prazo. Né? E outra coisa que eu acho uma mensagem que eu gosto sempre de passar é que parar de fumar muitas vezes é difícil, mas se a pessoa não desiste de tentar e tenta 2, 3, 4 vezes, uma hora ela consegue sim parar de fumar. E existem pessoas treinadas que podem ajudar quem quer parar de fumar dentro do SUS, do atendimento do SUS. Tá? Então, quem quiser parar de fumar, não desista. E esses atendimentos são para adultos e adolescentes, não tem uma especificidade, né? Não tem. E é em várias unidades básicas de saúde que você vai encontrar? Tem muitas. Na capital tem bastante, às vezes ligada ao CAPES, tá? É o Programa de Cessação ao Tabagismo. E tem no interior também. Eu trabalho em um aqui em Sorocaba ligado à PUC já há 12 anos. Nós estamos também contribuindo para isso, né, a PUC? Então, muito obrigada, Marta, pela sua disponibilidade, pela sua gentileza. Obrigada, Neide, por estar comigo mais uma vez e aguardamos vocês no próximo programa.